Oi, meu nome é Juliana e o tema de hoje é sangue. Sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo constituído de glóbulos sanguíneos e plasma. Os glóbulos sanguíneos são as hemácias, plaquetas e vários tipos de leucócitos. Se a gente olhar o corpo humano, a porcentagem de peso corporal, 8% do nosso peso corporal é composto por sangue. E dentro do sangue, 55% dele é composto de plasma e 45% por glóbulos sanguíneos, a parte celular do sangue. Desse plasma, 91% é composto por água, 7% por proteínas e 2% por solutos. As proteínas são 58% de albumina, 38% de globulinas e 4% de proteínas da coagulação. E nos solutos, temos íons, nutrientes, gases, substâncias regulatórias. Dentro dessa parte celular, temos as plaquetas, leucócitos e hemácias. A função do sangue é transportar oxigênio e nutrientes através do corpo pelos vasos sanguíneos, remoção do dióxido de carbono e dos produtos de excreção dos tecidos, porque quando as células fazem alguma reação, geralmente sobra algum produto que vai ser excretado, e isso é levado pelo sangue. A mesma coisa com o dióxido de carbono, quando as células respiram através das mitocôndrias e o CO2 é liberado, o sangue é o que o leva para ser excretado. As funções de defesa são intermediadas pelo sangue através dos leucócitos, que também são chamados de anticorpos. Falando agora especificamente de cada um dos componentes sanguíneos, primeiramente o plasma. É um componente líquido do sangue que contém componentes de baixo e alto peso molecular, que correspondem a 10% do seu volume. Tem 7% de proteínas plasmáticas, 0,9% de sais inorgânicos e o restante de compostos orgânicos diversos, como aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose. Dentre esse restante do plasma, as suas principais proteínas, albuminas, as alfa, beta, gama-globulinas, lipoproteínas, protombina e fibrinogênio, sendo as duas últimas participantes da coagulação do sangue. A albumina é fundamental na manutenção da pressão osmótica do sangue e as gama-globulinas são anticorpos, chamadas também de imunoglobulinas. Elementos celulares do sangue. Temos as hemácias, que também são chamadas de eritrócitos, os leucócitos, que podem ser divididos em granulócitos e agranulócitos, e as plaquetas. As hemácias são específicas do sistema circulatório, transportam oxigênio e dióxido de carbono, são anucleadas com formato bicôncavo e não possuem organelas. Elas são compostas apenas por membrana plasmática, citoesqueleto, hemoglobina e enzimas glicolíticas. Quando as hemácias ficam velhas, elas são removidas por fagocitose ou destruídas por hemólise no baço. A fagocitose ela está relacionada com o englobamento de partículas sólidas e grandes, seria a digestão intracelular. Os leucócitos. Eles são incolores, de forma esférica e têm a função de proteger o organismo contra infecções. Eles são formados na medula óssea ou em tecidos linfóides e permanecem temporariamente no sangue. Eles são classificados como granulócitos ou agranulócitos. Os granulócitos. Em geral, eles têm um núcleo de forma irregular e possuem grânulos específicos. Aí eles são classificados em 3 tipos, esses granulócitos. Os neutrófilos, que são as primeiras células que defendem o organismo de micro-organismos. Eles são, assim, digamos, a linha de frente. Os eosinófilos, que são células que estão intimamente envolvidas no combate de infecções parasitárias, processos inflamatórios e alérgicos. E os basófilos, que também estão envolvidos em processos inflamatórios e respostas alérgicas. Agora, os agranulócitos, de forma geral, eles têm núcleo de forma mais regular e não contêm granulações específicas. Eles são classificados em 2, os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos têm a função de defender imunologicamente o organismo através dos linfócitos T e B. E os monócitos se diferenciam em macrófagos ou estereoclastos, que também tem a ver com essa questão do combate a infecções.
Já as plaquetas evitam a perda de sangue por meio de sua coagulação. Promovem ainda a reparação da parede dos vasos sanguíneos. Você está lá fazendo alguma coisa e você se machuca e depois você vê a formação de uma casquinha sobre esse machucado. Aí está ocorrendo a ação das plaquetas, que elas se juntam, evitando que continue o sangramento. Agora, os grupos sanguíneos. No sistema BO, existem 4 tipos de sangue: A, B, AB e O. Eles são caracterizados pelos aglutinogênios e aglutinina. Os aglutinogênios são substâncias presentes ou não na membrana das hemácias, e a aglutinina é a substância presente ou não no plasma sanguíneo. Então, os grupos sanguíneos, para eles serem determinados, têm a ver com a estrutura da hemácia e também com os componentes do plasma sanguíneo. Os aglutinogênios, eles podem também ser chamados de antígenos, e podem ser A ou B. E a aglutinina, ou anticorpo, pode ser o anti-A e anti-B. Igual a gente já tinha dito antes, o aglutinogênio ele tem a ver com a membrana das hemácias e a aglutinina tem a ver com o plasma. Então, para definir o tipo sanguíneo, observemos a tabela. Se a pessoa tem o tipo sanguíneo A, o aglutinogênio, ou seja, o que tem a ver com a membrana, é A. E a aglutinina, que tem a ver com o plasma, é o anti-B. Digamos então que o aglutinogênio é o que define o nome do seu tipo sanguíneo. Se você tem aglutinogênio A, seu tipo de sangue vai ser A. Se você tem um aglutinogênio B, seu sangue vai ser B. Se você tem AB, seu sangue vai ser AB. E se você não tem aglutinogênio na membrana das suas hemácias, o seu sangue vai ser tipo O, também chamado de tipo 0, porque não contém aglutinogênio. E a aglutinina, que tem a ver com o plasma sanguíneo, se você for do tipo A, você tem o anti-B, que você não, digamos, o seu sangue não gosta do sangue B. Se você tem o sangue B, você tem o anti-A. Se você tem o AB, como você já tem na membrana das suas células o aglutinogênio A e B, ele não contém nenhuma aglutinina no seu plasma. E já o O, ele é anti-A e anti-B. E por que é importante saber isso? Para a gente saber sobre a transfusão de sangue. Se uma pessoa recebe um tipo de sangue incompatível com o seu, as hemácias transferidas vão se aglutinando assim que entram em contato com o sangue da pessoa, formando conglomerados compactos que podem obstruir os capilares, prejudicando a circulação do sangue. Então, se você tem o sangue A, você tem no seu plasma o anti-B. Então, se você receber um sangue B, o seu corpo vai entender que aquele B ele não é bem-vindo ali, porque dentro do seu sangue você tem o anti-B. Então, ele vai tentar combater, coagulando esse sangue. E geralmente, quando as pessoas recebem transfusão de sangue, elas não estão bem. Então, se você não está bem e recebe um sangue que não é do mesmo tipo que o seu, as coisas podem não dar muito certo. E então, quem doa para quem e quem recebe de quem? Temos aqui essa imagem que exemplifica isso. A pessoa do tipo de sangue AB, ele doa apenas para ele mesmo. A pessoa do tipo do sangue B, ele doa para pessoas do tipo B e para pessoas do tipo AB. Pessoas do tipo A doam para ele mesmo e para pessoas do tipo AB. Pessoas do tipo O doam para si mesmo e para todos os outros tipos de sangue. As pessoas do tipo O também são chamadas de doadores universais. E pessoas do tipo AB são chamadas de receptores universais. Entramos agora para falar dos bancos de sangue. A pessoa que inventou os bancos de sangue foi Charles Richard Drew, que ele nasceu em 1904 nos Estados Unidos e morreu em 1950 também nos Estados Unidos. Temos aí uma fotinha dele para ilustrar. Ele entrou na faculdade através do recebimento de uma bolsa esportiva. Ele cursou medicina no Canadá e em 1940 foi o primeiro negro a ter doutorado na Universidade de Colômbia, com a bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, e ele apresentou uma tese sobre os bancos de sangue. Ele teve carreira profissional no ramo da pesquisa e ensino médico na Universidade de Harvard, culminando como cirurgião-chefe do Hospital Friedman. Ele pesquisou as transfusões, desenvolveu técnicas para o armazenamento de sangue e separação do plasma e possibilitou a criação de bancos de sangue em grande escala. Quando a gente pesquisa imagens dele na internet, ele
pelas fotos de antigamente serem preto e branco, não temos como ter certeza como era exatamente o seu tom de pele, se ele era mais escuro ou mais claro. Mas nos relatos dizem que ele era uma pessoa negra, mas um negro nos Estados Unidos, como a gente já ouviu no podcast, ele não necessariamente tem o tom de pele escuro, porque essa é a ideia brasileira de uma pessoa negra. Porque nos Estados Unidos, se você tem um parente que é negro, mesmo que seja muito distante, você é considerado negro, mesmo que seu tom de pele seja claro. Então fica aí o questionamento, por isso eu coloquei duas imagens. E o contexto em que ele criou esses bancos de sangue foi na Segunda Guerra Mundial, em que muitas vidas de civis e soldados aliados foram salvas pelas campanhas de doação de sangue estimuladas por Drill, através do projeto Sangue para a Grã-Bretanha. Nos 5 primeiros meses do projeto foram obtidas quase 15.000 doações de sangue. Contudo, havia uma política de segregação racial nas transfusões de sangue. E como eu já disse, segregação tem a ver com separação. Então, se um negro doava sangue, ele só podia doar sangue para pessoas negras. Porque o branco não poderia receber uma doação de sangue de uma pessoa negra, porque ele poderia estar infectado, ter alguma doença e isso o atrapalhar na recuperação da pessoa branca, o que é totalmente errôneo. Drill, como uma pessoa negra, não ficou contente com isso e largou o seu cargo dentro dessa instituição por causa dessa política de segregação racial nas transfusões de sangue. No dia 1º de abril de 1950, ele sofreu um acidente de carro, vindo a falecer, apenas com 45 anos de idade. Contudo, pelo seu trabalho como uma pessoa que salvou muitas pessoas da Segunda Guerra Mundial por causa da sua criação dos bancos de sangue, ele recebeu homenagens, como um selo e o memorial pode ser observado na imagem. Doenças transmitidas pelo sangue. Vamos falar do HIV e AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV é o vírus que muitas pessoas têm, mas por vezes demora muito tempo para elas poderem vir a desenvolver AIDS ou até não desenvolverem até o final da sua vida. E a AIDS é a síndrome, a doença em si causada pelo vírus do HIV. A AIDS e o HIV foram conhecidos durante muito tempo, lá para 1980, como câncer gay, porque achavam que apenas pessoas gays ou que tinham relacionamentos homoafetivos possuíam essa doença. E por causa disso, até os dias atuais, em muitos países, a doação de sangue por pessoas da comunidade LGBTQIA+, ela não era legalizada. Isso também acontecia no Brasil com a questão da doação de sangue. Contudo, em maio de 2020, após decisão do STF, a Anvisa revogou a restrição à doação de sangue por homens gays. Em maio, o Supremo julgou inconstitucional a regra que impedia o homem que teve sexo com outro homem doasse sangue antes de completasse 12 meses da relação sexual. Então, antes dessa restrição ser revogada, a pessoa tinha que ficar 12 meses sem ter relações sexuais para poder fazer a doação de sangue. Temos aqui as nossas referências e nos vemos na próxima aula. Sayonara!